Fala comigo, tudo bem? Sou Felipe Gibran e a gente está aqui hoje para bater um papo com o Zé Bruno e a gente vai falar um pouco sobre a igreja local, sobre música, sobre o resgate. Então, daqui a pouco eu vou fazer o convite aqui para o Zé, para ele, pra ele entrar aqui com a gente. Estou esperando ele entrar aqui e a gente vai bater esse papo com o Zé Bruno hoje. E o Zé também, ele é pastor de igreja local. Fala, Bran. E aí, Zé, tudo bem? Tudo, você me ouve aí? Aqui tá tudo certo. É, minha imagem pra mim aqui tá meio travada, mas tá bom. Se você tá me vendo e ouvindo, tá ótimo. Não, eu tô te vendo, tô te ouvindo. A sua imagem aqui pra mim tá boa. Então tá bom. Então, maravilha. Como é que estão as coisas aí? Então, a fase não tá muito fácil pra ninguém, né, camarada? A gente É, tá levando, né, vamos dizer assim. é, e tem uma notícia aí hoje que tá mais triste ainda, né? Hum, É, eu não. da demissão do ministro Mandetta, né? É mesmo, eu ainda não tinha Correndo, acompanhado. tá correndo pelas redes sociais e pelo jornal O Globo de que ele vai ser demitido, tá sendo demitido hoje. Não sabemos se é apenas uma reunião que o presidente fez sem ele ou se já é mesmo uma demissão, né? Então é Caramba. preocupante, algo bastante preocupante. É, não, e a gente tem que pensar nisso, assim, como que é triste essa nossa questão de a vaidade, o ego tá sempre acima do projeto que a gente tem pro povo, pro país, né? É duro isso. Mas enfim, né? Enfim, é muito triste. Eu estou bastante chateado com isso, assim. Quando eu soube dessa notícia agora, uns 15, 20 minutos, eu fiquei muito chateado. Acho que o que o Brasil mais precisa hoje é de uma voz que seja conciliadora e que definitivamente o povo seja preservado, mas parece que não é isso que acontece, né? Não é essa a intenção. Ninguém quer mudar o seu plano inicial, né? Ninguém quer mexer, né? Na galinha dos ovos de ouro. Então, É, vamos infelizmente. passar, infelizmente. Até nesse assunto de corona, eu queria até. Eu tô aqui em Belo Horizonte, né? Então, a gente ainda tem os números bem menores, né, do que em São Paulo e tudo mais. Mas como que você, a sua comunidade, como que vocês estão pensando assim na organização para evitar o contágio? Como é que vocês lá da casa se organizaram nesse sentido assim? Nós já tínhamos uma transmissão, né? A transmissão da nossa celebração das 11 da manhã já acontecia ao vivo pelo YouTube, né? Ainda assim não temos um estúdio de transmissão, mas já ganhamos duas câmeras, tínhamos lá uma placa para transmissão. Então, quando isso começou a acontecer, na verdade foi uma semana antes, né? Quando começaram as notícias da pandemia, eu me lembro que a IBAB já anunciou que não faria presencial, isso há 3 domingos atrás. E eu já entrei na mesma fila e já avisei o pessoal, conversamos nós entre os pastores, dizemos, não vamos fazer. Aí depois veio a solicitação do governo, então já são 3 domingos para nós, né? Nós já estamos aí desde o dia. Foi apenas o primeiro domingo, dia 8, né, que nós fizemos. Dia 8 foi o último que nós fizemos. Então, no dia 15, dia 22, 29 e 5. Então, esse já é o quarto domingo? Eu acho que já é o Agora quarto vai pro domingo. quarto. Quarto domingo Quarto. que nós não fazemos, e estamos à distância, o pessoal assiste pelo YouTube, fazemos as lives para bater papo com o nosso pessoal, com a igreja durante a semana. Para dizer a verdade, acho que nós estamos mais em contato agora do que antes, porque a turma não tinha condições de frequentar a igreja durante a semana. Agora todo mundo em casa, a gente está sempre ligado, tem os programetes que eu faço e sai de manhã, então
Vamos mantendo o contato, reúno-me com os pastores via Zoom e a gente vai mantendo, né? E estamos caminhando. Você consegue, porque assim, a gente fica sempre pensando num caminho de esperança, né? Apesar desse problema todo que é o corona e tudo, o que você consegue enxergar de bom? Sei que você já falou aí desse contato, mas o que você consegue enxergar de bom? O que você acha que a gente pode aprender com essa crise toda? Eu acho que todo momento de crise a gente tem um momento de parar e refletir, né? Refletir no valor da comunidade. Mas esse eu não colocaria em primeiro. Eu colocaria em primeiro refletir sobre o ser humano. Refletir sobre. Nessa minha quarentena aqui, isolamento, eu assisti aquele filme O Poço. É o Poço? O Poço. O Poço. E fiquei pensando muito naquele filme. Ele tem algo filosófico muito importante por trás dele, né? Tudo daria certo se o ser humano se preocupasse com quem está abaixo, né? Mas nós sempre nos preocupamos só com a gente, né? Então, olhar para o outro. Ontem eu preguei na igreja sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu estava dizendo à igreja que Jerusalém, ela é São Paulo, Nova York, ela é Berlim, ela é Roma. A Jerusalém daquele dia passava, ou ela é a representação, na verdade, de todo o estado de queda humano, onde a aristocracia, que tinha o poder financeiro, dominava também o sinédrio e o templo, eram os saduceus, e tinham a sua ligação com Roma. Então, o poder financeiro, o poder religioso e o poder político estavam entrelaçados, e essa estrutura maligna que acharcava o povo, porque a força do império precisa do povo que paga os seus impostos. A aristocracia precisa do povo que tem a força do trabalho. E a religião precisa do povo que oferece sacrifícios e dá a sua contribuição. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido com muita festa, né? Nunca Herodes ou qualquer representante de César entrou em Jerusalém com aquela festa. Nunca um sacerdote ou dos principais sacerdotes, um membro do Sinédrio ou um sumo sacerdote entrou para Jerusalém e foi recebido daquela forma. E nenhum dos fariseus, por melhor dos mestres de ensino que pudesse ser, era recebido dessa forma. Mas o povo canta Hosana, repetindo o Salmo 118, que era o cântico na esperança do Messias, né? E viram diante deles, montado num burrinho, como Zacarias 9:9 previa, né? Predizia. E Jesus vai e afronta esse sistema, né? Que na verdade ele está no centro do mundo, Jerusalém seria a capital da paz, né? Então Jesus entra com todo o seu poder profético admoestador para expor exatamente o que é o mal humano, o que é a destruição da terra, o que é o mundo decaído, né? Então, se nós não olharmos para o que está acontecendo agora e não percebermos esse movimento dessa verdadeira potestade, se nós não olharmos para o ser humano, nós não olharmos para o próximo, se nós não olharmos para as responsabilidades que temos com o mundo que Deus nos deu, se a nossa fé só servir para a gente sair fazendo profecia e achando que um jejum de domingo vai resolver um problema sistêmico maligno, se nós não acordarmos para a nossa responsabilidade de sinalizadores do reino, nós vamos estar negando tudo que nós cremos, né? Infelizmente. Então, eu Então, acho que uma essa é coisa. a hora de nós olharmos para tudo isso e voltarmos para o Evangelho. Eu acho que a palavra que resume tudo isso é: precisamos voltar ao Evangelho da graça. Tem uma coisa que eu acho legal, assim, fantástico na sua fala, Zé, é que talvez esse trabalho do reino, esse trabalho de Jesus, seja também nos lançar isso que você está dizendo sobre a nossa responsabilidade enquanto construção desse reino. E o que eu vejo hoje, eu acho que isso é um recorte, assim, desde 2014, é que esse negócio da política polarizou a gente pra caramba. E aí muitos de nós, inclusive,
vamos dizer assim, atores do ambiente religioso, somos levados muito mais por uma crença partidária, por uma ideologia partidária, seja qual for, do que o real compromisso com aquilo que Cristo nos chamou a fazer. Sim. Então, eu fico assim, extremamente preocupado, inclusive, nesse sentido, porque muitos de nós não conseguem nem dialogar mais, sendo que a ideia do Evangelho, a ideia de Jesus, está muito acima dessas questões partidárias. Aliás, quem é partido, quem é ideologia para conseguir alcançar a ideia do reino de Deus, né? Não alcança e não consegue. No Brasil, a gente tem... Vamos olhar para o nosso cenário aqui, né? Eu não acredito na esquerda nem na direita, eu não consigo. Eu só consigo acreditar no Evangelho. É difícil você falar isso, porque quando você critica um lado, os que são subservientes à ideologia vão sempre dizer que você defende o outro e não compreendem o que é o Evangelho. Não entendem que quando nós falamos sobre o trabalho, sobre a dignidade do trabalho, quando nós falamos sobre o trabalho para a glória de Deus, quando nós falamos sobre o desenvolvimento do ser humano, nós não estamos de maneira alguma abraçando uma ideologia de direita que diz que o liberalismo econômico vai resolver o Brasil. Apesar de entender a dignidade do trabalho, os mandatos de Deus do Gênesis, mas quem media a minha ação é o Espírito de Deus e a sua palavra, não o mercado, não as oligarquias econômicas. Quando a gente diz sobre igualdade, justiça, tolerância, quando nós falamos sobre justiça social, vem alguém dizer que você é de esquerda. Não. Isso é evangelho. Eu não estou me alinhando à esquerda. Eu estou dizendo o que Cristo disse. Aliás, o que desde do judaísmo primevo é aprendido. O órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre deveriam ser cuidados. Então, quando você fala dessas coisas, as pessoas diminuem o evangelho, porque isso na esquerda é mediado pelo Estado, mas nós temos isso mediado pelo Espírito Santo de Deus. A igualdade de Atos dos Apóstolos, que repartiam e tinham tudo em comum, não era mediado pelo Estado. Não era uma visão marxista. Isso é um empobrecimento do evangelho. Jesus veio muito antes do que Karl Marx e veio muito antes do que qualquer revolução da modernidade ou de revolução industrial que possa ter movimentado todo um mercado, que o mundo hoje é um grande mercado, ou a direita qualquer que queira se denominar. O cristão... Voltou. O cristão é aquele que tem a mediação do Espírito Santo e da palavra de Deus. E ele não depende de direita e esquerda, ele está acima disso. O evangelho é supra-ideológico. Aliás, as ideologias conseguem, elas se alimentam dele, mas elas não conseguem ter a mediação do Espírito Santo e a solução que só Deus tem. E é muito triste a gente ver essa briga. Essa é a briga infantil, né? De cristãos achando que um lado ou outro vão dar conta do recado. Ano passado tive um papo longo com os homens da igreja sobre isso, principalmente no grupo dos homens, que havia essa divergência, dizendo que isso é uma imbecilidade, né? Nós cremos no evangelho, nós queremos a transformação da sociedade através do ser humano, não através de ideologias ou políticas que possam apenas mediar o que é externo. Então, eu acho isso bastante lamentável. Tem uma frase lá do Jacques Ellul, no livro dele, ele fala sobre isso, que o cristão, se ele realmente tiver um compromisso com o reino de Deus, ele não pode ter compromisso com a esquerda e com a direita. E é curioso isso, porque às vezes você pode até pensar assim, mas um lado defende uma coisa, outro lado defende outra. Basta você mudar o seu espaço, por exemplo, assim, hoje eu sou cristão, eu particularmente, eu me alinho mais à esquerda. Mas se eu tivesse num país como a China, por exemplo, talvez a defesa do reino de Deus seria ser anti-esquerda, justamente por conta da defesa da liberdade. Então é tudo muito contextual. Então eu gosto dessa sua fala de que nós
A gente não pode se apegar a essas ideologias, porque o projeto de Deus para nós está muito além dessa questão ideológica, né? Uhum. É Mas a minha fantástico esse negócio. preocupação, mas a minha preocupação hoje é que nós não estamos enxergando, né? Nós estamos diante de uma ameaça. O mundo inteiro está indo para um lado e o Brasil vai insistir em ir para outro, né? E eu fico triste, porque a gente pode ter muita morte no Brasil por conta de uma irresponsabilidade, né? Mas nós temos que orar e fazer nosso papel. Nós somos profetas, né? Vamos É, adiante. a denúncia faz parte dessa nossa Faz parte. caminhada, né? É. Mas mudando um pouquinho de assunto, Zé, não é nem por conta dos seus cabelos brancos, não, velho, mas é porque você é um cara histórico mesmo pra gente. Eu queria que Ou você voltasse aí pré-histórico. um pouquinho. Mas eu queria que você fizesse um apanhado pra gente, assim, que está tendo esse primeiro papo agora e tal, sobre esse seu início de caminhada, esse início de jornada. Eu acho isso muito legal, que o público que acompanha a gente também é muito novo. Então eu acho legal a gente falar sobre isso assim para essa molecada, sobre um pouco assim de como que você se descobriu essa questão da música, de quando foi que você se percebeu músico, sei lá, artista, não sei como que você se considera, assim, e de repente, assim, como é que quando você abriu o olho estava numa banda, Resgate, tocando o Brasil inteiro, como é que foi essa descoberta lá no início? É. Eu acho que eu sou um artista, eu não acho que eu sou um músico, né? Eu não sou um cara com grandes habilidades de virtuosismo num instrumento, eu acho. Eu gosto da arte da música, mas eu não sou um instrumentista que possa sentar e fazer um concerto de violão ou guitarra. Tem caras que tocam muito, né? Mas música na minha casa, desde que eu era pequeno, meu pai tocava sanfona, tocava tarantela, era italiano. Minha mãe fazia dupla caipira com a minha tia, meu avô tocava moda de violão, ele é mineiro, ele é do sul de Minas, ele é de Guaranésia. Eu tenho parentes no sul de Minas, em Guaxupé, em Monte Santo, Uberaba. Minhas primas estudaram em Alfenas. Então, essa região do sul de Minas era nossas férias lá. Então, música sempre teve na minha casa, né? Discos e na adolescência começa a ouvir rock. São Paulo é uma cidade roqueira. Me lembro de ter aparecido umas fitas e discos dos Beatles aqui em casa, na casa da minha mãe, porque meu pai comprou, arrematou os discos usados de um ex-patrão dele que viajou e voltou para a Itália e ele ficou com o acervo de discos. E minha mãe tinha um disco de Simon e Garfunkel que eu nunca vou me esquecer, primeira vez que eu ouvi The Boxer. Ou seja, muitas coisas na infância. Eu fui para a igreja com 11 anos de idade. Não me lembro se foi 77 ou 78, foi por aí. Eu me lembro que na Copa da Argentina, 78, eu já estava na igreja. Então, foi por aí. Então, eu sou convertido há bastante tempo, numa igreja batista. E nós tínhamos uma banda lá. Essa banda chamava-se Kenosis, que é um termo grego que significa esvaziar-se, né? O esvaziamento de Cristo, né? De Filipenses capítulo 2, 5. E a gente tocava, fazíamos as nossas músicas, era meio Titãs, meio Lulu, era um pouco assim, Paralamas, a gente fazia uma música meio brasileira. Mas eu tocava violão, porque todo mundo na minha casa tinha violão, comecei a aprender porque fui para a igreja, tinha música na igreja, tinha música em casa. Comprei uma guitarra, começamos com aquela banda, no fim ela não avançou. Eu fui para a igreja da minha esposa, a Igreja Batista no Carandiru, aqui em São Paulo, e nos conhecemos no acampamento batista de Sumaré. Aí eu já estava com 18 para 19 anos de idade, e lá eu conheci o Hamilton, que tocava no louvor, e nós começamos a ter a ideia de montar uma banda. O Jorge, meu irmão, era baterista, o Marcelo, amigo dele, que estava vindo da igreja da Vila Maria para lá. Montamos o Resgate. Deve ter sido em meados de 88. A gente conta 89, porque foi o primeiro show, a primeira apresentação que nós fizemos, né? E nós tocávamos lá na Igreja Batista. Então, de 11 anos de idade,
até 25, quando eu casei, eu fui de uma igreja batista tradicional, da Convenção Batista Brasileira. Essa igreja da minha esposa tinha um pastor que hoje está em Portugal, que é missionário da CEPAL, então era uma igreja que tinha muito trabalho com missões. Então, todo ano tinha conferências missionárias, a igreja tinha 3 missionários na América do Sul e sustentava-os. Então, era uma igreja que respirava. Então, a arte estava sempre por ali. Mas houve algumas mudanças por questões de igreja, essas coisas. O pastor retornou, foi para o campo missionário, outros pastores vieram e o espaço diminuiu, a gente tinha outra cabeça, nós éramos jovens, não éramos pastores, nada. E a Renascer estava começando quando nós fomos para lá em 91. Então eu tinha 14 para 15 anos de convertido quando fomos para lá e ficamos lá por 18 anos. E na metade dessa história a gente virou pastor, virou bispos, né? E a igreja, que era uma igreja pentecostal contextualizada, também no meio da história entrou por um caminho mais neopentecostal, uma teologia da prosperidade, essa coisa do apostólico. Enfim, foi um processo na nossa vida. Aconteceram muitas histórias também de escândalos na igreja, mas não foi esse o motivo da nossa saída. Apesar de tudo, foi mesmo de entender que aquela conta para nós não fechava. Aquela teologia não dava conta da história. E há 10 anos atrás, nós nos ligamos de lá, em 2010, e agora, 2020, fizemos 10 anos de Casa da Rocha, voltando para um modelo mais cristocêntrico, não sei se muito calvinista, se muito arminiano, não me preocupo muito com essas coisas, mas estamos ali no meio disso, mais um modelo cristocêntrico, mais missional, procurando conversar com gente, falar de Cristo, um evangelho que desse pelo menos uma resposta plausível à dor que a gente enxerga. E a banda se desenvolveu no meio disso, né? Ela estourou no início do movimento gospel, que começou aqui em São Paulo. Na época não era pela Igreja Renascer, depois ela acabou encampando, era com um publicitário, que depois foi para a igreja, a coisa virou uma coisa só. E hoje nós não nos alinhamos mais com o movimento gospel, que não é mais um movimento, ele foi um movimento, ele não tinha cabeça e não tinha dono. Ele era o surgimento de muitos grupos tocando, né? Quando nós descobrimos o Fruto Sagrado no Rio de Janeiro, quando nós descobrimos o que estava acontecendo com o G3 lá no Tio Cássio, que a gente ia de vez em quando, mas que tinham feito uma banda, isso era muito legal. Mas esse movimento se transformou num segmento de mercado. E eu não sou, a princípio, contra nada de mercado, a gente vive, compra camisa, compra roupa, faz parte da vida, né? O problema é quando o mercado ocupa o lugar da divindade, e aí ele dita as regras, ele dita as normas, as tendências, e aí ele pasteuriza um pouco e ele engole a missão, né? Então hoje a gente tenta sobreviver, fizemos 30 anos o ano passado, sobreviver longe desse segmento chamado gospel, mas é difícil porque a gente sempre vai ser identificado como isso, né? Mas o que nós somos? Uma banda que somos pastores, somos cristãos e o nosso rock, pop, fala das coisas que a gente crê. Você falou aí dos 30 anos. Eu não estou Como te é que ouvindo foi aqui. esse... Tá me ouvindo agora? Voltou ou não? Tá me ouvindo aí? Ou não? Deixa eu ver aqui, peraí, o que aconteceu com o meu áudio aqui. Parece que eu te ouço agora, mas não pelo Deixa eu tentar ver aqui. Viva Voz. Tá me ouvindo agora ou não? Tô ouvindo aqui. Vai, manda ver. Eu tô ouvindo agora pelo telefone aqui, o Viva Voz meu parou. Mas vai, mete bronca. Mas tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Ah, não, beleza. Você falou sobre esses 30 anos e vocês fizeram esse álbum dos 30 anos e tal. Como é que foi? Vocês compuseram 30 canções ou eram canções que estavam ali nas gavetas? Que aí vocês foram, vamos, isso aqui a gente tinha que trabalhar, não trabalhou, vamos tentar trabalhar. Como é que foi esse processo desse álbum A dos ideia 30 surgiu anos? em 2017. Essa nossa saída foi bem quando eu estava compondo o Ainda Não É o Último, quando nós saímos. Tem músicas que eu fiz lá e outras que eu já fiz já nós fora. Né? E aí
houve um hiato assim, e em 2012 nós fizemos Este Lado para Cima. E o Esse Lado para Cima é um disco bem apologético, ele tinha algumas coisas que estavam presas e a gente soltou. Mas aí É o veio disco que eu um mais buraco. gosto. Ele é muito Sou bom. fã. Para mim, é aquela música, o que não precisa, ela pô, enfim, segue aí. Legal. E nós ficamos, eu, né, que sou compositor, fiquei num hiato criativo aí por algum tempo. Tanto é que o 25 anos só tinham 3 músicas novas e que o Hamilton trouxe os riffs e saíram dos riffs que ele fez, eu fiz as letras, mas a gente estava assim num hiato mesmo. E aí nós fizemos No Seu Quintal, que acho que foi o ressurgimento meu de composição. E em 2017 começaram a surgir algumas ideias e eu preparei 6 ou 7 canções assim quase acabadas. E como faltavam ainda 2 anos e para os 30, eu falei, vamos esperar para lançar tudo com 30 anos, mas eu vou sugerir para vocês que eu vou tentar fazer 30 músicas. Porque já tem 7, para fazer mais 3 já é um álbum, mas tem 2 anos pela frente, né? E assim eu comecei a entrar num processo de compor. Obviamente que não são 30 grandes canções, né? São 30 músicas, né? Alguém pode perguntar, pô, você está fazendo 30 músicas? São 30 boas músicas? Eu vou falar, não. O cara que faz 30 e faz 30 boas, o cara é um gênio, você tem que, é Jesus, né, meu? Mas também, se o cara fizer 30 e nenhuma for boa, aí é um. Esse cara não joga esse cara fora, né? Então eu acho que nessas 30 tem coisas bem simples e tem outras mais legais. Aí depende do coração do fã. Tem fã que acha que as 30 são legais, né? Isso a música não é mais nossa quando a gente lança. Mas enfim. Então, quando nós começamos a lançar, nós tínhamos já 19 prontas. Prontas que eu digo, começadas a gravação, porque foi um processo tipo linha de montagem. Gravamos 8 baterias, gravamos 8 contrabaixos, começamos a gravar guitarra, aí fizemos mais 10 baterias, e depois fomos completando com baixo. Quando nós chegamos em maio de 2019, que nós ainda tínhamos quase meio ano de 2019 para começar a lançar, nós já tínhamos muita coisa. Por isso que os vocalistas que cantaram com a gente cantavam bem no mês mesmo. Elas vinham sendo compostas, na época de gravar a voz, chamava o convidado, gravava, mixava e lançava. No finzinho, nos últimos 2 meses, faltavam 2 ainda para fazer, mas eu fiz correndo e deu certo. E também nós temos, se você parar para pensar em todo lançamento, tem uma música só violão, ou mais simples, acústica, porque a gente tinha muito trabalho de arranjo para fazer, então sempre as 3 tinham uma música da nossa fase um pouco mais pop, tinha uma um pouco mais rock and roll e uma numa área mais acústica, algumas até apenas com voz e violão. Então isso facilitou também, né? Então a ideia era fazer um presente para os fãs, 30 músicas inéditas para comemorar 30 anos de banda. Ah, fantástico. Eu também me arrisco, né? Eu gosto de compor, gosto de escrever, já tive banda e tudo. Óbvio que não faço isso profissionalmente, mas a composição é uma coisa que está na minha vida, assim. Eu estou sempre compondo o tempo Legal. inteiro. Algumas coisas nesse sentido, assim, quando eu não consigo dizer, é a composição que vai, assim. Então é um processo, no meu caso, assim, processo de libertação, é uma coisa. Sim. Mas acaba que em cada fase da minha vida, assim, eu tenho uma música ou outra que eu falo, pô, essa música minha aqui é legal pra caramba, eu fico apaixonado com a música. Você também tem disso? Se você tem uma música ou outra que é favorita, que você fala, poxa, essa aqui. Sim. Qual que seria talvez as 3 músicas aí do Zé, assim, as que você acha que, pô, essas aqui foram meus filhos prediletos, vamos dizer assim? Das minhas, você diz? Das suas. Ah, das minhas. As minhas eu acho que Vou Me Lembrar é uma delas. Acho que é uma das músicas. A gente não acerta sempre, né? A composição, ela você percebe, né? Eu não acho que música a gente faz, eu acho que a gente percebe. Eu digo sempre isso. Porque você compõe uma música e aqueles acordes e aquelas notas sempre existiram desde que o mundo é mundo. Você só descobriu que ficava bom colocando eles juntos, mas eles sempre existiram, não foi você que inventou. E as palavras que você usa também, elas já existem desde que o mundo é mundo, você só colocou elas naquela sequência. Eu não acho que a gente faz música, eu acho que a gente percebe, a gente sente, a gente recebe, a gente nota.
Coisas acontecem. Tem o lado espiritual, tem a inspiração de Deus, sem dúvida nenhuma para nós que somos cristãos. Mas não é só cristão que faz música. Você lê a vida, você lê contextos, você tem sentimentos, você tem momentos, você tem reflexões, e aquilo junta e aquilo é você, né? E às vezes algumas dessas reflexões e sentimentos fazem parte de um momento, e não faz parte de um momento de muita gente, faz parte do seu momento. Tem uma canção desse álbum, Esse Lado Pra Cima, que eu gosto muito, que se chama Inocente. Mas ela é para mim. Eu acho a música legal. Dessa daqui das 30, tem a música Benditos, que tem uma história com um casal de missionários da igreja, que para mim foi muito marcante, me amadureceu muito. Então eu fiz a música dessa experiência. Para mim, ela tem um valor, e para mim ela é uma das melhores das 30, porque ela tem toda a minha emoção. Para os outros pode não ser, né? Então acho que Vou Me Lembrar é uma delas. Gosto muito da música. Todo som eu já cansei de tocar, mas a galera gosta muito. Mas acho que eu fiz uma boa música. Lenha para Queimar eu também acho que é uma boa música. Gosto de Terapia. Acho que tem algumas, Jack and Joe and Nancy. Eu olho assim para a nossa carreira, eu consigo listar assim, acho que umas 10 músicas que eu fiz que eu digo, caramba, eu fiz isso daqui, sabe? Eu não comparo com os caras que são os meus ídolos, né? É muito difícil, eu acho que é muito cruel. Porque eu olho para alguns compositores, um dia me perguntaram que nota que eu acho que eu tinha, né? Nossa produtora perguntou, eu falei, quando eu olho para os caras que eu gosto, eu me considero um nota 5. Eu acho que eu tenho uma nota 5. Quando eu olho para Paul McCartney, Lennon McCartney, quando eu olho para Jagger Richards, quando eu olho para Elton John, quando eu olho para caras como esse, eu gosto muito de Elvis Costello. Quando eu olho para esses caras, eu falo, eu faço coisas legais, mas o artista tem que ter esse alto, né? Então, quando eu me comparo com os caras que eu gosto, mas eu estou sempre ali, aprendendo a dialética que ele apresenta, sabe? Por onde ele começa, onde ele termina. Mas eu acho que eu fiz algumas coisas boas nesses 30 anos. Então, essas são algumas, assim. E uma 10 para 6 relação. não podia faltar. 10 para 6. Uma relação de 30, aliás, qualquer relação de 30 anos é uma relação de extremo sucesso, porque não é fácil ficar 30 anos em uma relação, né? E principalmente no caso de vocês que é banda, que tem esse lance do trabalho, da turnê, do ensaio e aquela coisa toda. Como é que é conseguir manter uma formação, vamos dizer assim, né, por 30 anos? Como é que é esse projeto, assim, essa longevidade? Eu acho que se você fizer, inclusive, um livro, você deve vender, estourar desse negócio, né? Porque como manter relações extremamente estressantes por 30 anos? Porque os bastidores de uma banda não são tão agradáveis quanto a música, né? Porque é muito suor, muito ralação, e às vezes os ânimos esquentam, né? E manter isso 30 anos, como é que é esse negócio? Eu acho que é um alinhamento dos planetas, né? Nós, assim, nós não somos músicos, de verdade, nós 4. Se você botar uma partitura na minha frente, eu não vou tocar. Se você disser assim, ó, você pode ir tocar com tal banda como guitarrista, eu vou ter dificuldade, porque eu toco as minhas músicas. Não que eu não vá tocar, eu vou tocar, mas eu não vou ter o mesmo vocabulário musical e técnico que um cara que é um guitarrista tem. E assim também o Hamilton, o Marcelo, o Jorge. Nós somos um grupo que gosta da música e a gente toca. A nossa música também não é complexa. Ela não é uma música complexa, ela é uma música simples de se fazer, né? Como uma banda de rock and roll simples. Às vezes a gente convida um músico de verdade, um bom pianista, tem um bom arranjo de cordas, aí vem os músicos tocar com a gente. E eu vejo que às vezes algumas bandas estão preocupadas que esse cara não tá bom, aquele cara não toca bem, tem que tirar, colocar um outro. Beleza, eu respeito, cada um tem a sua individualidade, né, como grupo, né? Mas
para nós somos amigos, não é o fato de eu colocar um cara que toca melhor, você entendeu? Não é um cara que toca melhor. Um cara que toca melhor, sai nós quatro, coloca quatro caras. Eu também não sou cantor, eu sou o vocalista da banda. Você entende? Eu sou um vocalista. Quando fala, você é cantor? Eu não canto qualquer tipo de música, eu não faço aquele monte de melismas, sabe? No máximo um falsetezinho aqui, outro ali, eu não sei, mas eu canto as minhas. Então acho que isso ajuda. Esse é um ponto. E pelo fato de nós não sermos também, não tem aquela coisa assim, pô, o mercado tá bom, eu vou sair e fazer uma carreira solo. Eu não sou cantor de carreira solo. Eu não sou um cara que tô afim de ter uma carreira sozinho. Eu quero ter uma banda. Eu acho legal ter banda. Cara, na minha época, pelo menos para mim, que sempre gostei de banda, eu gosto de cantores também, mas eu gosto de banda. Meu sonho era entrar numa banda, era ter uma banda. Quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu queria fazer uma banda. E quando nunca me esqueço a primeira vez que nós tínhamos uma bateria que apareceu velha na igreja e que um cara começou a tocar baixo e a gente tocou e saiu um som todo quadrado, mas só que é uma banda, nós estamos tocando, estamos fazendo um som. Isso para mim era fabuloso. Então essa paixão adolescente não acabou, a gente continua gostando disso. E a gente sempre brinca que não deu dinheiro, porque se desse dinheiro tinha pelo que brigar. Agora não tem, a gente não ganha nada. A gente ganha. Cara, nós não estamos no mainstream, nós somos uma banda longeva, nós estamos há 30 anos, mas você acha que nunca viu o Resgate em nenhum top de nada, nem ganhando prêmio de nada, nem tocando em programa nenhum, nem sendo ganhando troféu de nada, e nem estando no top, no trend 10 ou não sei quantos de maior vendagem. A gente conta com muita gente que curte e gosta da banda e nos acompanha. Então a gente segue. E acho que a banda é um grupo de amigos, então. E como a gente também não faz muita turnê, não tem Big Brother, não tá junto todo dia, ajuda a não brigar, né? Então a gente vai Ajuda. indo. Não, mas agora eu acho fantástico, assim, e ressaltar essa sua humildade habitual, viu, Zé? Mas o que eu acho fantástico é, assim, às vezes a gente se perde nesse lance da técnica, né? Sendo que a música é isso que você está dizendo, a música é a música. Então, não necessariamente ela precisa dessa perspectiva técnica absurda, porque as músicas de vocês, os arranjos realmente são simples. Mas, igual, por exemplo, essa música que eu adoro, né, que é O Que Não Precisa, além de toda a letra dela, o que é mais fantástico para mim é que a guitarra dessa música, ela canta a letra. Sabe, assim, as guitarras dessa canção, elas são tão revolucionárias quanto a própria letra e são extremamente simples. Então, assim, existe uma música para além da técnica, é aquilo que você está ali sentindo, que você está fazendo, que você está transpirando, sabe? Eu acho que isso que é fantástico. Isso só não vale para o Diamanso, porque o Diamanso eu não entendo o que ele arruma na vida dele. Mas tirando o Diamanso, os outros seres normais, os mortais aqui, eu acho isso maravilhoso. E eu me apaixono com o som de vocês, na boa, não é por conta da live. Sempre me apaixonei justamente por conta disso. Porque a simplicidade não impede o som de ser bom, de ser maravilhoso, assim, de ser fantástico de ouvir. Assim, eu me impressiono com isso. Vocês, nessa caminhada agora, o que você acha que a gente vai ter assim, de desafio? De repente, eu queria que você falasse um pouco do desafio que você acha que da agora para frente você vai ter como pastor da sua comunidade local, a partir de tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil, político, pandemia e tal, quais são esses maiores desafios que você deve encarar assim, na sua caminhada pastoral? O que você acha que vai ser esses grandes dilemas agora para os próximos dias? Eu acho que o grande desafio que a gente vai ter, eu acho que é o desafio da igreja ao longo da história dela. Talvez na Idade Média nós tenhamos tido um período dos mais terríveis na história da igreja, onde ela perseguiu, né? Perseguiu e assinou embaixo conquistas com assassinatos, né? Se uniu ao império. A igreja sobreviveu, né? Eu acho que o desafio nosso como cristãos é mantermos a centralidade do evangelho. É conseguir continuar sinalizando o reino de Deus
no meio de um mundo que cada vez quer saber menos de Deus, né? Acho que esse é o nosso grande desafio. E também o fato de que existe um segmento, um grupo de pessoas que não está afim desse tipo de fé, da barganha, do resultado. E existe um contingente grande de pessoas que são emergentes desse sistema, com uma série de machucaduras e feridas. E eu acho que é com essas pessoas que a gente está trabalhando. Com pessoas que de alguma forma acordaram e disseram: não é isso, o Evangelho propõe uma outra coisa e nós temos que seguir fazendo o que Cristo mandou a gente seguir. Eu não acho isso difícil, como um desafio diante do mundo. Eu acho isso chato como um desafio diante do cenário evangélico brasileiro, né? Porque as maiores oposições que a gente tem talvez sejam dentro da própria religião, né? Que quer sempre massificar e fazer com que todo mundo seja igual e pense da mesma forma, sem se abrir para a verdadeira revelação que o Evangelho traz, né? Então, acho que eu chamaria isso de um isolamento. Não como a gente está tendo agora, né? Nós nos vimos lá no Conversas Pastorais, foi lá, né, que nós nos conhecemos. Encontros como aquele e alguns outros que acontecem aqui em São Paulo, pelo menos que eu conheço aqui, são alguns oásis que a gente tem para conversar com gente que abriu as janelinhas da cabeça, todas elas, e areja, o ar passa, sabe? E eles observam o mundo, observam as escrituras. Acho que é o desafio da gente manter a sanidade, descobrir irmãos com quem você possa compartilhar essas coisas e continuar levando o Evangelho, tendo a alegria da missão de cumprir o nosso papel, né? É assim que eu me sinto. Isso é fantástico. A gente teve uma pergunta aqui, eu até peço desculpa para vocês que estão acompanhando a gente, que eu não consegui acompanhar aqui as manifestações de vocês e tal, que o papo com o Zé que estava tão bom que eu deixei vocês de lado, assim, me desculpe. Mas eu vou tentar recuperar as perguntas de vocês aqui. E teve uma pergunta aqui, Zé, que é o seguinte: o que você mudou, né, teologicamente de 2010 para cá, da sua saída da Renascer para cá? Essa foi uma pergunta, só esqueci quem fez. Eu vou achar aqui e depois dou o crédito à pessoa. Tudo Mas bem, a eu já pergunta era entendi a essa. pergunta. Bom, primeiro que a Igreja Casa da Rocha não é uma igreja neopentecostal nem pentecostal. Nós não temos a lógica do culto pentecostal. Eu não sou um cara cessacionista, mas hoje eu interpreto o dom de línguas e profecias de uma maneira diferente. Eu creio que esses dons existam, mas não da maneira como o neopentecostalismo prega. Apesar de alguém perguntar assim, mas você cria nisso na profecia e nas línguas, inclusive até falava. E eu costumo dizer, sim, agora não mais. Ah, mas assim? É assim, agora não mais. Mas essa é a minha interpretação das escrituras, né? E eu, então, essa acho que foi a grande chave de mudança, né? Nós fomos para a centralidade de Cristo, do Evangelho e da missão. Para quem não entende isso teologicamente, nós não nos reunimos para pedir para Deus as coisas que a gente quer. A gente se reúne para saber o que Ele quer da gente. Porque hoje a igreja ela tem a fórmula para você se dar bem. Seja com uma oferta especial, com uma campanha de oração, com uma técnica de coaching, com uma oferta especial, seja com uma unção que você recebe, seja com qualquer coisa, qualquer tipo de ritual religioso, a fé evangélica propõe para o Brasil: você vai ter o que você quer se você vier aqui. E assim essa pessoa faz qualquer coisa para obter de Deus o que ela quer, o que ela precisa, o que ela sonha. Nós nos desligamos disso. Eu quero saber o que Cristo espera de nós. Quero saber o que ele diz. Eu quero segui-lo. Eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo, como ele diz. Então essa é a lógica, né?
Então essa acho que é a grande mudança, a mudança teológica. Quando alguém quer saber, até alguém coloca que nós começamos, alguém colocou no Wikipedia que a Casa da Rocha era uma igreja neopentecostal. A primeira coisa que eu fiz foi entrar, editar e falar, não, nós não somos. Nós não somos uma igreja reformada, acho que a palavra é muito pesada, é muito calvinismo para minha cabeça, mas nós somos uma igreja cristocêntrica, eu digo assim. Eu também tenho uma dificuldade acho que talvez é essa nossa relação aqui, né, da pós-verdade, não sei, porque é essa dificuldade de se rotular tudo. Necessariamente Sim. tem que ser reformado, tem que ser... Não, cara, nós somos uma galera que reúne aqui e a gente está querendo conhecer Jesus, assim, né? Não sei a necessidade de se ter bandeiras até na perspectiva teológica, né? Eu falo isso porque eu me encontrei muito nas leituras latino-americanas. É uma coisa que faz muita diferença para mim. Eu gosto muito. Mas existem muitos e muitos trabalhos, né, dos reformados que, cara, você tem que ler, que faz parte, aquele negócio te acrescenta muito. Então, eu não gosto muito dessa rotulação, assim, sabe? E até porque o próprio Cristo não fez esse lance de se rotular, né? Mas eu acho que é isso. Dentro dessa perspectiva da igreja, Zé, como é que é esse lance de tentar fazer uma igreja das pessoas que pensam, que tem uma capacidade de reflexão? Como é que é isso, assim? Você acha? Como é que desenvolve isso? Como é que cria isso? Como é que torna esse ambiente seguro para as pessoas questionarem, falarem, pensarem? Como é que funciona isso na prática? Eu não sei. Eu sou um cara que tem uma avidez por aprender. Eu não acho que eu sou um cara intelectual, não acho. Eu sou um cara que procuro ler, aprender, sigo as pegadas de quem já sabe. Voltei a estudar teologia há 5, 6 anos atrás, quer dizer, eu tenho que correr muito atrás ainda, né? Mas eu estou melhorando a cada dia, sinto isso, a igreja também percebe isso, a igreja percebe o meu desenvolvimento, e eu sempre levo a igreja a observar o que está acontecendo no cotidiano. Eu acho que isso é uma vida comunitária, porque essa tentativa de demonstrar para a igreja que nós precisamos fazer uma leitura do que nos cerca, coerente com o evangelho, ela se vê quando eu sou coerente com o evangelho no trato que eu tenho com ela própria. A nossa relação já é mediada por esse evangelho, né? Preocupação, o amor, o carinho, o cuidado, a verdadeira comunidade. A comunidade dos discípulos, né? Que levam as cargas uns dos outros, que se amam. Ou seja, eu não sei se isso tem uma fórmula e não pensei nisso quando a igreja começou. Não foi assim um modelo, vamos ser de tal jeito. Eu acho que o que a gente quis fazer era ir na direção do Evangelho da Graça, de compreender a nossa missão e de sermos gente comum. Na igreja o pessoal me chama de Zé, eu não tenho na minha eclesiologia o diácono não sei quem e o presbítero não sei quem. Se você falar assim, mas você tem um presbitério? Tenho, mas a gente não chama de presbítero. Mas você tem uma diaconia? Tenho, mas a gente não chama de diácono. Eu procuro não valorizar os nomes e os títulos, mas os serviços. Mas isso é um modelo, Zé? Não sei, cara, eu não sei o que é isso. Eu sei que para nós funciona. Para o nosso histórico isso dá certo. E eu só acho que pode ser que alguém um dia, amanhã, olhe o que aconteceu e vá tentar formular para criar um modelo. E isso não vai dar certo. Eu acho que a igreja local ela tem uma vocação local e ela tem uma vocação que ela é resultante das vocações individuais. O evangelho nos cura, o evangelho nos transforma e o evangelho nos missiona. E nós temos que estar pronto para compreender o que ele está fazendo em nós e fazer através de nós. E acho que cada comunidade local tem uma história, né? Mas eu nunca pensei por esse caminho que você falou, mas foi acontecendo. Tem uma pergunta aqui que é assim, talvez ela seja até legal para a gente tentar traduzir para a galera que está nos ouvindo. O que é essa igreja cristocêntrica?
Você consegue, em linhas gerais, assim, tentar traduzir isso para uma linguagem mais popular, para esse camarada que está perguntando para a gente? Ah, como é que eu vou explicar isso? Vai num culto pentecostal, se você não tiver línguas e profecia, não é um culto pentecostal. Se você vai num culto que não tem uma revelação, tá errado isso. Porque o culto gira em torno do carisma. Ele gira em torno do dom. Tem igreja que gira, tem que ter manifestação. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Deus não está aqui. Isso eu acho um perigo. Porque como é que eu determino o que Deus quer fazer? Então, mas cada um é cada um, estou dizendo eu. Se gira em torno do louvor, é a música, é a emoção. Eu gosto quando o Caio Fábio diz que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Eu acredito nisso. Então, tudo gira em torno dele. A glória é para ele, a palavra é a dele. O sentimento vem dele. E a regra de interpretação também vem dele. Você quer saber o que é ser cristocêntrico? Leia o Sermão do Monte. Leia o Sermão do Monte. Você vai ver Cristo na lei. Você vai ver Cristo nos Salmos. Você vai ver Cristo nos profetas. Você vai ver Cristo nos livros históricos. Você vai ver Cristo em todos os lugares do Antigo Testamento. E ele vai dizer: tudo o que vocês viram antes sou eu. Porque eu sou o Verbo. Eu sou tudo o que estava escrito em carne. E quando ele fala com os discípulos a caminho de Emaús, que estavam com os olhos não conseguindo entender que ele era Jesus, ele fala que começou desde Moisés. Ele veio expondo tudo que a respeito dele estava escrito nas Escrituras. Então Jesus é o centro de tudo. Nosso louvor hoje canta eu vou vencer, eu vou ganhar, mas ele não canta Cristo. Nosso louvor hoje canta vem e me enche, vem, mas não canta Cristo. O nosso louvor diz eu vou guerrear, vou batalhar, eu vou superar, mas não canta Cristo. O nosso louvor hoje canta sei lá o quê. Mas sabe, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, ao único que é digno. As frases do Apocalipse, só há um motivo de adoração, que é Cristo. Porque ele é o começo, o alfa e o ômega, o começo, o meio e o fim. Ele foi crucificado desde a fundação do mundo, ele é o verbo que estava com Deus desde o princípio, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo diz que ele é tudo em todos, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, ele é o primogênito dentre os mortos, nele tudo subsiste, e é ele que na cruz reconcilia todo consigo mesmo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ele é a luz do mundo, ele é a água viva, ele é o pão que desceu do céu, ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tudo que veio antes dele, veio prenunciando a sua chegada, e tudo que vem depois dele, vem por causa dele, porque o Antigo Testamento está na sombra da cruz e nós estamos na luz da ressurreição. Ele é o centro do mundo, ele é o centro da criação, ele é Deus entre nós, ele é Emanuel. Amém. Eu não consigo pensar na igreja sem pensar em Cristo. Só que você, o que menos se ouve falar hoje na igreja é de Cristo. É da minha vitória, é do meu poder, é da minha unção. E as pregações é sempre para você se dar bem. Ou é o que você conquista materialmente, ou o que você conquista pessoalmente, ou o que você conquista financeiramente, ou o que você conquista espiritualmente, ou ministerialmente. É sempre você no centro. Não tem aquilo, não importa quem eu sou, o que importa é o que Cristo quer. Acho que ser cristocêntrico é ser cristão, porque cristão é ser de Cristo. A explicação é louca, né, meu? A minha pergunta é como é que uma igreja chamada igreja consegue viver sem ser com Cristo no meio de tudo? Se ela é cristã. É doido, né? E na caminhada a gente vai vendo que não é nem só questão de conseguir viver sem, mas é que Jesus é só mais um detalhe. Sabe, assim, a gente está aqui, tem um templo bonito, a gente faz o que faz, a gente vive as nossas ideias, e de vez em quando a gente fala desse cara aí, entende? É só mais uma coisa, só mais um adereço. Triste, né? Mas
Zé, nós estamos caminhando aqui para o final e eu quero te agradecer aí por essa sua gentileza, por você ter disponibilizado a falar com a gente, a bater esse papo. Esse papo foi maravilhoso. A gente vai dar um jeito de baixar essa live e vai deixá-la lá no nosso canal do YouTube. Então, quero te agradecer demais, cara, assim, por essa gentileza sua. E aí eu queria pedir para nessas considerações finais aí, o que você deixa aí para esse povo que está assistindo a gente, o que você deixa para essa galera aí nesse momento difícil que a gente está vivendo em casa, o que você encerra aí com as suas palavras finais? Primeiro eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo. Deus abençoe o trabalho de vocês aí do Reino em Pessoa. E dizer para o pessoal que é tempo de nós irmos para o Evangelho de Cristo, olhar para Jesus Cristo, tentar ver se a figura dele se encaixa em algumas dessas que a gente vê hoje. Se aquele Jesus, aquele que falou com a prostituta, aquele que entrou na casa do Zaqueu, aquele que escolheu o Mateus para ser, aquele que curou 10 leprosos sabendo que só ia voltar um, ele sabia que só ia voltar, mas ele curou os 10, mas ele sabia que só ia voltar um. Sabe, aquele que conversava com o samaritano, sabe? Se esse Jesus a gente vê na religião hoje, se você não vê, corre para ele. Vai para o Evangelho, ore pelo país, se cuide, e onde você estiver, fale do amor de Cristo, e vamos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. E obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, mano. Um abraço aí, Deus te abençoe. Deu uma cortada aqui, mas valeu. Não, eu disse